o usuário do Michel aí, qual curso, perspectiva, nome, se possível, pode escrever. A gente lê só para se apresentar, assim, de certa forma, para mim ter conhecimento sobre vocês. Ah, sim, perdão, nossa, agora eu me recordei, é porque você utiliza outro nome. É, então, o Drive eu disponibilizei para a Thalia e para a Evelyn. Eu vou estar passando meu e-mail para os outros e eu gostaria de disponibilizar uns conteúdos no Drive para vocês. Esses conteúdos, eles são tanto assim em relação à minha matéria quanto à matéria de língua portuguesa. São assim algumas apostilas que eu tenho, são os próprios slides da aula, tudo eu disponibilizo nesse Drive. Então depois eu gostaria de ter esse contato com vocês, eu vou estar passando meu e-mail para vocês e gostaria que vocês entrassem em contato comigo, tá? Me mandassem, tipo assim, oi, sou o Bruno, me manda o conteúdo, acessar o Drive, por favor. O Drive, assim, ele é muito amplo, ele tem uma biblioteca virtual para vocês estarem lendo, abordando as obras, certo? Que são passadas em aula. Então, quando assim que possível, a Andressa também, vou estar passando meu e-mail, viu, Andressa? Se possível, me manda uma mensagem que eu vou estar acrescentando você. Pelo visto, tem duas Taylas, né? Agora que eu estou observando. Pela primeira vez isso acontece na minha vida. Nome diferente, né? Você, Hum. Tayla, a outra que eu ainda não conheço, qual que é a perspectiva de curso, o que que tá querendo? No momento, está indecisa, como que tá? No momento eu não tenho tanta certeza, mas eu tô mais focada em publicidade e propaganda. Ou psicologia também. Ah, sim, também áreas sociais. Nossa, muito interessante. Faculdade já escolheu? Como que tá? Eu tenho pesquisado bastante, porque eu já tive parentes que estudaram na Metodista, publicidade e propaganda. E acho que qualquer pessoa que quer publicidade pensa muito na FAP também, mas né, na questão financeira não ajuda muito. Mas acho que pensa na USP também, que eu tenho amigos que estudam lá, na ECA, e falam que é bem boa. A USP relacionada a quase tudo é outro nível, sinceramente. Mas vamos fazer o possível para a gente estar na que a gente escolher, né? Vamos Uhum. trabalhar para isso. Então, galera, acho que alguns de vocês não tiveram acesso às minhas primeiras aulas, a não ser que tenham visto no YouTube, que estão gravadas lá. Primeiro, a gente trabalhou com o contexto literário, que é a literatura colonial, que quando, assim, que foi a noção que eu passei para vocês quando os portugueses chegaram, qual que era a noção de literatura que a gente tinha na época, qual que era a ideia de literatura que a gente tinha na época, que eram textos que não tinham, de certa forma, um padrão, que eram textos que geralmente eram utilizados para se comunicar, para passar informações, que foi o caso que eu falei do Pero Vaz de Caminha, que ele foi lá, primeiro documento redigido no Brasil, assim, documento histórico, foi uma carta que ele falou sobre os nativos que viviam, que no caso eram os índios, né? E através disso ele abordou tudo que os índios estavam aqui, relatou as características dos índios, e através disso ele conseguiu, de certa forma, passar isso para a coroa portuguesa. A partir disso aí a gente já pulou para o barroco, porque a literatura colonial ela é um período bem curto, por ela não ter uma formação de texto, sabe? E a gente já foi para o barroco. Sobre o barroco, vocês que leram os documentos, que assistiram a primeira aula, vocês têm alguma dúvida? Eu Tyler, não. não? Mas Eu também entenderam o não, movimento? Matheus. Então, para estipular esse debate, porque aula, assim, aula para mim, a aula legal é aquela aula que ela é debatida, eu gostaria que vocês falassem um pouco do que vocês entenderam sobre o período barroco para mim. No caso, o período barroco no contexto Europa, que seria o início do movimento. O que vocês entenderam como período barroco? Pode falar, gente, não precisa ter vergonha, não. Pode. Quem começa? Tayla, Evelyn, quem se voluntaria a começar? Se ninguém se voluntariar, eu vou escolher, hein? Pode começar Olha, hoje, então. eu li aquela carta
Quer dizer, eu li a metade, porque, meu Deus do céu, aquilo eles mandavam pro rei lá de Portugal. Eu achei muito interessante a carta, apesar de ser muito grande. E ter umas palavras que eu tive que procurar na internet, porque eu não entendi absolutamente nada de algumas palavras. Mas eu achei interessante que a carta de Pérez Vaz de Caminha. Achei interessante. Li algumas coisas, mas eu vou terminar de ler porque não deu tempo para eu ler tudo, porque eu imprimi. Achei interessante de ler. Sobre a questão do barroco, eu vi muito a arquitetura da pintura e a questão religiosa também, né? E vocês conseguiram compreender qual foi a ideia do barroco, o que, que aconteceu, de certa forma, para a gente para ter esse choque de cultura? Eu acho que seria questão religiosa, né? Porque os europeus eles tinham muito aquela coisa do cristianismo, enquanto os indígenas eles não tinham. E se você lê a carta, você repara que eles têm um certo preconceito na questão dos indígenas, que eu li, que eu até achei interessante, que eles falam que o indígena ele não tinha vergonha, e ele relata como que eles, vamos dizer, eles se pintavam, eles davam certos detalhes que eu achei interessante, a cor vermelha, e por aí vai. Realmente. Teve um choque de cultura muito grande em relação a tudo, né? Assim, no barroco. O barroco é muito difícil de explicar. Eu acho que dos contextos culturais, as escolas literárias é a mais difícil de compreender. A outra Tyler perguntou sobre o Gregório Matos. Cara, ele no período barroco ele é um dos mais famosos. E ele é famoso justamente porque ele era o exemplo desse choque de culturas. Aí tu pergunta por quê? O Gregório Matos ele tinha uma divisão. Os poemas que ele fazia, as obras literárias que ele escrevia, eram, ao mesmo tempo que poderiam ser religiosos, eram sátiros, entendeu? Então ele tinha uma ligação de dualidade. E por isso ele foi condenado. Nossa, ele é muito famoso. Ele é praticamente, de certa forma, ele foi um dos rebeldes do período, que assim, contestou bastante a igreja. Agora a gente vai entrar assim no período barroco. Como você contextualizou, isso é um choque de cultura muito grande, o Tyler. E o barroco ele parte do quê? Vamos começar por aí. O barroco é o seguinte: a gente sabe que a igreja tinha uma grande autonomia. Por Você conta do saberia argumento. da onde vem a origem da palavra barroco? Ou No não? caso, sinceramente, o barroco é o seguinte: na época, a gente nem tinha ideia do que era isso, de certa forma. Ele se originou do quê? Porque ele era uma arte de dualidade. Vamos partir do princípio que primeiro foi as obras de arte, as esculturas, essas coisas assim. E aí a gente tem essa ideia do quê? Por que esse período foi chamado assim? Se a gente for buscar, eu até coloquei no slide que eu soltei para vocês. Tem muito é mais a ver com a parte dessa questão de obra de arte, entendeu? E outra coisa, agora a gente vai entrar nessa parte aqui, que seria o barroco no Brasil. Nesse contexto do barroco que eu estava citando a vocês, que até você me sondou agora, para te falar a verdade, o barroco ele é tão complicado de estudar, ele é uma dualidade tão grande que a gente não tem contexto sobre nada dele, entendeu? É algo que se originou de uma forma que o barroco, talvez, das escolas literárias, é a mais complicada de lidar. Porque a gente não sabe, de certa forma, como ele se originou e o que é o barroco. A gente não sabe explicar o que é o barroco, de certa forma, entendeu? O que é o barroco em si? É uma dualidade de artes, ele veio da difusão dessas artes, das artes em si. Porque a gente pegou um choque de cultura muito grande. A gente pega a igreja saindo, a igreja perdendo a manipulação. A igreja, de certa forma, tinha uma certa manipulação das pessoas. Aí, a partir disso, o que acontece? Quando a igreja tem essa manipulação em cima das pessoas, ela se vê perdendo o poder no contexto científico, o poder para o homem mesmo, ela se vê o povo saindo dessa ideia de manipulação
porque a igreja naquela época, querendo ou não, era uma grande, assim, era amplamente muito manipuladora, era algo que ela ditava as regras na época, era tinha uma forte influência política, entendeu? E aí, o que, que a gente para pensar? Da seguinte forma: se a igreja tinha. A hora que ela se viu perdendo o poder, o que, que ela pensou? Ela estava perdendo o poder para as artes mundanas. E aí, ela criou a própria. O fundamento da arte deles, que eles foram coletando um pouco das artes mundanas e relacionando com as artes religiosas. Agora eu vou passar um slide para vocês que vai falar do barroco no Brasil em relação à literatura. Eu gostaria que vocês dessem uma lida por 5 minutos aí e eu já vou sondar vocês com as perguntas, tá? Então, vocês estão conseguindo ver aí o slide? Eu vou fazer a gravação da tela, vou começar a acompanhar a tela agora. Não apareceu nada ainda. Não? Vamos lá, então. Vocês estão Agora conseguindo foi. ver? Vou colocar bem pertinho, porque da última vez a gente estava tendo problema, né, Tayla? A tela quase me bateu. E nada. Vamos lá, então. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, e assim que vocês terminarem de ler, vocês podem me falar que eu vou estar passando o slide. Aqui vai falar de uma obra, essa obra é muito legal, tá? Vou recomendar ela a vocês. Ele vai citar sobre uma obra, e aqui vai falar do período que o Barroco teve início no Brasil, porque até então eu falei para vocês do contexto do Barroco onde ele nasceu, que seria na Europa, entendeu? Agora a gente vai ver como isso chegou no Brasil, qual foi a abordagem dele no Brasil. Aqui fala o século que ele teve início, de certa forma. Vocês já conseguiram ler tudinho? Aí eles vão relatar sobre uma obra que é o Marco Inicial do Barroco. Essa obra de Bento Teixeira ela é muito famosa, que eu falei para vocês que eu vou estar passando ela a vocês. E aqui eles falam de outro autor, não da literatura, mas das artes mesmo, que é o Aleijadinho, que ele é muito, assim, muito famoso, sabe? Todos vocês já devem ter ouvido falar dele, eu tenho certeza. Ele é muito abordado. Sobre essa obra, Prosopopeia, vocês já ouviram alguma coisa sobre? Pode ser sincero, gente. Já ouviram? Para mim é meio complicado porque tem certas leituras que eu lembro do nome ou da capa do livro, só que o nome eu não lembro, mas eu já ouvi falar do livro. Então, eu acho que seria essa coisa. Eu acho que eu já teria visto em algum lugar, mas Ela é uma obra muito legal, assim. Na época, ela foi caracterizada assim, de certa forma, enaltecer o governador de Pernambuco. Tanto é que ele é um dos personagens. Isso eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? E aqui a gente vai falar do período barroco, que no caso, no Brasil. Aqui a gente vai dar o contexto do que seria o período barroco, que fala que é um período literário caracterizado pelos contrastes, oposições e dilemas. E aqui ele fala que o homem, ao mesmo tempo, ele queria usufruir dos prazeres e ser um doutrinador da fé, entendeu? E a igreja passa a utilizar o barroco como seu principal, de certa forma, sua principal forma de se defender, que é a arte barroca. Aí eles vão citar aqui o antropocentrismo, que seria o quê? A arte do homem que se opõe ao teocentrismo, que seria a arte da religião, no caso, né? E aí, o que que acontece? A partir disso, o homem está vivendo isso, está querendo viver os prazeres mundanos, de certa forma, e a igreja vê isso como uma ameaça e passa a criar o barroco como uma forma de se, assim, de uma arte dela mesma. Aqui, a gente já está indo para a obra que eu falei para vocês, que é a Prosopopeia de Bento Teixeira. Essa obra, galera, ela é uma das, assim, uma obra que ela é muito focada em vestibulares. Por que que ela é abordada? Porque, assim, quando falar em relação à literatura no contexto barroco, ele e o Gregório são, assim, de certa forma, são os mais influentes. Que no caso seria o seguinte: a Prosopopeia é o seguinte, ela é uma obra
que, igual eu falei a vocês, ela nasceu do seguinte pensamento. Como eu disse, o Bento Teixeira ele queria enaltecer o governador, que seria o governador da época deles, que para falar a verdade, eu até esqueço o nome dele. Mas ele é um personagem do livro, para vocês terem noção, ele enaltece ele da seguinte forma: ele se torna um personagem do próprio livro. E ele cria, assim, uma série de histórias sobre esse personagem. Como que ele faz isso? Ele cria, para vocês terem noção, porque na época, quem iria ler esses textos? Se a gente for parar a pensar no contexto brasileiro. Porque eles colocam os nativos como vilão, no caso seria os índios. O que eles fazem? Eles criam uma mitologia indígena, eles criam uma mitologia a partir disso. O que seria essa mitologia? Eles colocam o índio como um selvagem, o índio como o vilão da história, o índio como, de certa forma, alguém que queria fazer o mal a eles. E nesse livro que ele cria uma família, no caso, que seria a família do governador da época, e ele dá o nome de um dos personagens ao governador. E são dois irmãos, na verdade, eles são dois irmãos que eles vão navegar. E assim, essa obra que ele cria, que ele coloca como recorrente? Como ele precisava dar, assim, criar uma obra de certa forma que causasse o entretenimento, ele criou uma mitologia indígena, entendeu? Através disso, ele criou uma mitologia indígena, colocando o índio como vilão. Ou seja, para os portugueses da época, quem que era o vilão para eles? No caso, seriam os índios. E aí eu vou estar passando essa obra agora para vocês, eu até mostrei a capa dela, vou estar reabrindo o compartilhamento de tela só para estar mostrando para vocês, tá? Só um momento. Esta obra, aqui a gente vai ver os personagens, que é o José de Albuquerque Coelho, que na época esse José de Albuquerque Coelho, ele era o governador de Pernambuco, entendeu? Então, a partir dele ser o governador de Pernambuco, ele se torna um dos personagens da obra. E essa família, tanto é que, assim, tem uma família, que essa família Coelho, e ele é um dos personagens da obra. E eles viajam, eles têm muitas aventuras. Essa obra, Prosopopeia, ela é um clássico, galera. Ela é, tipo assim, vamos dizer, da época, ela é a obra mais falada, de certa forma. Vamos colocar assim, se for para falar de uma pessoa, de alguém que foi enaltecido na literatura da época, seria Gregório Matos. Agora a obra seria a Prosopopeia. E aqui eu vou trouxe uma exibição para vocês, eu gostaria que vocês lessem aí, vocês estão vendo? A Tayla, se estiver pequeno pode reclamar, tá? Sem problemas. Não, tá tranquilo. Eu gostaria que vocês pode ler aí, pessoal, assim que vocês terminarem de ler, pode dar um toque aqui, só para vocês terem uma noçãozinha do que se trata a obra. Essa obra eu vou passar para vocês, tá? Porque ela é importante. Poderia ampliar, porque tá cortado. Não, Sim. Ficou bom? agora sim. Só, assim, dando um alicerce sobre a obra, essa mitologia que eles criam, esse Vulcano, ele é responsável por matar o irmão do Jorge, no caso. Dando um spoiler para vocês sobre a obra, porque, assim, talvez alguns não vão ler. Mas é uma obra assim, ela tem uma dramatização, ela tem alguns traços, entendeu? E ela é um monte de histórias, de certa forma, para retratar as aventuras deles. Posso tirar? Já todo mundo já conseguiu ler? Posso?
Tá, agora vamos falar do Gregório de Matos. Foi você, né, Tayla, que me perguntou dele? Eu acho que foi. Eu, não, Ah, foi não, a outra. foi a outra Tayla. O que você ouviu sobre ele, Tayla? Eu gostaria de saber, se você puder abrir o áudio para falar para a gente. Eu não lembro muito, porque se eu não me engano, eu ouvi falarem dele no ensino fundamental, acho que por volta do nono ano, mas que ele era um dos escritores do período barroco e que ele trabalhava muito de forma satírica, tipo, o período já era sobre isso, mas ele era um dos principais que meio que afrontava essa questão do cultismo e tal da época. Eu acho que é isso, eu não lembro muito certo. Está totalmente correto, de certa forma. Só pegando assim, no contexto geral era isso. Mas Gregório Matos é o seguinte, galera. Assim, no contexto histórico, ele nasceu num berço de ouro, era um cara bem estudado, um cara bem estruturado, com uma opinião formada e uma noção muito grande de mundo. Porque tanto é que, igual eu falei, ele nasceu no berço de ouro, então ele teve a oportunidade de estudar quando jovem. E assim, ele era advogado, ele era formado em direito, ele era assim um dos pensadores da época. E é o seguinte, Gregório do Matos, por que ele é tão falado no contexto barroco? É, Lembra que eu falei que o contexto barroco foi a dualidade, que ele é muito difícil da gente falar o que é o barroco em si, o que seria barroco? Eu passei isso para vocês em aula da seguinte forma: o barroco não tem uma contextualização para ele. Ele é muito difícil de você explicar o que é o barroco, o que é a arte barroca, porque ela tem uma dualidade muito grande. Esse cara, por que, que ele é tão enaltecido? Porque ele praticamente, ele é o próprio barroco, cara. Ele seria o barroco. Por quê? Ele foi um cara que ele é da seguinte forma, igual eu falei, ele nasceu no berço de ouro, ele tinha uma influência muito grande em relação, ele era muito bem estudado, e ele era, vamos se dizer, de certa forma, ele era um bipolar da vida. É, ele era um libriano da vida, vamos se dizer, de certa forma. Só explicando para vocês. Então, ele escrevia assim, ele escrevia em todos os alicerces. Ele escrevia textos satíricos. Ele escrevia até mesmo poemas religiosos, entendeu? Então a gente tinha um cara que ele tinha uma grande divisão de opinião, ao mesmo tempo que ele escrevia por um lado, ele escrevia por outro, e ele foi um dos caras que bateu de frente com a Igreja Católica. Ele bateu de frente com tudo que a Igreja Católica pregava. E ele foi um cara muito seguido por isso. Porque ele, praticamente, ele é o próprio Barroco, cara. Ele é o cara que criou essa ideia de dualidade. É, e o que acontece? Só assim, eu vou abrir mais uma vez a câmera para vocês lerem um pouco sobre ele. Eu vou estar mostrando para vocês como que, assim, as informações que eu trago. Gregório de Matos, o Boca de Céu ou Boca de Inferno? Apelido engraçado, né? Se for parar para pensar. E aqui a gente vai ter um pequeno texto sobre ele. Estão conseguindo ver? Sim, fica tranquilo, tá? Dá pra ver. Vamos lá então. Gregório de Matos, apelidado de Boca do Inferno, escreveu poesia lírica, satírica e religiosa. Aqui vocês já puderam ver o tanto que ele era divisório, né? Olha o tanto de coisa, olha o tanto de, assim, de contexto que ele escreveu. Olha, é, vamos dizer, ao mesmo tempo que ele abordava a poesia satírica, ele abordava a poesia religiosa. E aí? O que a Igreja Católica queria achar disso? Eles iam ficar bem assim, é, instigados a falar, nossa, esse cara aí, ele, assim, ele tá prejudicando a gente, de certa forma. É, Aí é que a gente tem uma informação, ele não publicou nada em vida. O que é conhecido sobre ele foi obra de pesquisas. E aqui a gente tem um apelido dele, né, que fala por que o Boca de Céu, por que o Boca de Inferno, que retratava a sociedade da época. É, Lembra que a gente falou que a sociedade da época era, de certa forma, muito divisória? Ela muitas das vezes ela largou a igreja por conta de prazeres mundanos, que assim passou a Sim. utilizar a arte de prazeres mundanos. Alguém de vocês falou? Pode falar. Não, só concordei com você.
Ah, sim, tranquilo. E aqui a gente fala que Gregório de Matos foi um dos maiores poetas brasileiros do período barroco. Praticamente ele é o período barroco, ele é o contexto barroco. E assim, vocês já notaram por quê. Num período desses, numa época dessas, o quanto era difícil alguém que se manifestasse contra uma força política, vamos dizer, contra a igreja da época, era muito difícil alguém ter coragem, né? Vamos parar para pensar aqui, galera. Quem que vai ter coragem de se manifestar contra, vamos dizer, algo com tamanho poder e influência que a igreja tinha? É. Então, só para vocês pararem para pensar. Isso aí é um cara que, assim, para ser sincero, ele pode ser até personagem de redação, não pode? Se for abordar um tema aí que, assim, que pode ir contra, vamos dizer, contra a oposição, contra alguma coisa assim para representar atividade, a gente poderia abordar Gregório de Matos. Por isso que eu falei que a literatura é importante até nesse conceito. Mas poderia abordar como? Vamos parar para pensar o seguinte: se a gente tem uma redação que traz, vamos parar para pensar, um problema, deixa eu ver aqui, um problema político. Muitas das vezes a gente fala que em redação a gente não faz uma abordagem influenciando nenhum lado político. Porém, se a gente for influenciar a representatividade, a gente pode citar Gregório de Matos como um poeta que representou uma revolução contra a própria igreja, que seria, assim, que era um sistema político da época, entendeu? Se a gente traz uma redação com um problema social que envolve política, que pode envolver, de certa forma, algo que, assim, a gente não pode ficar alfinetando. Tem gente que fala que a gente não pode, assim, se for uma crítica, você traz uma crítica de assim, de um autor igual o Gregório de Matos, pode ser assim, um senso crítico que vai enriquecer a sua redação, cara, porque tu tá trazendo, assim, de certa forma, a crítica de um cara que assim, é uma influência, entendeu? Porque Uhum. se vocês forem parar para pensar, qual que era o tamanho do poder da igreja na época? Muito grande. Muito grande. Quem que praticamente, de certa forma, além da coroa, vamos pensar aqui na coroa, nos monarcas. Quem que ditava o poder juntamente com os monarcas? Quem que tinha o tamanho poder, assim, de, às vezes, até mesmo influenciar as decisões do monarca? Não era a É própria igreja? igreja. Sim. E aí, hoje em dia, se a gente parar para pensar no contexto social vigente que a gente tem, a igreja não tem um tamanho poder assim. Por que a igreja talvez perdeu tanto poder em relação a isso? Assim, são alguns sensos críticos para a gente parar para pensar, entendeu? Aí a gente vai lá para pensar em, de certa forma, na Santa Inquisição, em alguns fatos que tornaram a igreja, assim, criaram críticas à igreja católica. E esse cara foi um dos caras que criou essa crítica em cima da igreja católica. Tanto é que o que eu vou falar agora para vocês, assim, também é desse contexto. Gregório de Matos foi praticamente morto pela igreja. Não sei se, assim, deu para vocês captarem a ideia. O cara foi tão, assim, revolucionou tanto a igreja, revolucionou tanto o contexto social, que a igreja falou assim, nós temos que matar ele e indicou ele, assim, para ir para a morte. E aí o que acontece? Gregório de Matos não faleceu devido a isso, viu, galera? Ele conseguiu sobreviver ainda, ele morreu depois de uma doença. Mas ele foi, assim, tentado de morte pela igreja. Então ele foi, assim, só que aí vocês vão parar para pensar do seguinte, esse cara, assim, Gregório de Matos, igual eu tô falando para vocês, eu tô expondo assim, talvez pareça que eu tô querendo enaltecer ele. Não, Gregório de Matos não é um cara tão bom assim quando a gente pensa, se a gente for pensar no contexto histórico. Já já eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas aí vai um cara para vocês pesquisar sobre, Já quem sabe, pesquisei. é curioso, ele é um cara interessante, cara, é um cara que você vai abordar, que Posso sim, fazer você uma pergunta? pode sim. Aqui está falando que ele usava essas rimas em linguagem popular em termos de língua tupi e outras línguas africanas. Ele sabia falar esse idioma fluentemente ou é porque ele acabou viajando, assim, por ele ser de berço de ouro? Cara, para pensar o seguinte, o cara é um cara de opinião formada, o cara é um estudioso. Se ele assim, ele foi estudar fora.
Ele foi estudar fora, no caso. Ah, como sempre, né? Elite brasileira. Ele foi estudar fora. Ele vivia vivia algo que permitia ele estudar fora. Ele foi estudar fora e ele, assim, teve a maior parte da história dele, no caso, foi no Brasil. Então, no Brasil, você tinha relação com quem na época? Se Os for parar para pensar. africanos, os Porque indígenas. O Brasil, na época, não tinha sociedade formada, o Brasil era praticamente um conjunto de população e a sociolinguística era igual hoje. Se a gente for para observar, a sociolinguística do Brasil não é divergente? Se você for pegar, assim, pessoas do meu estado, igual Minas Gerais, a gente não tem uma sociolinguística diferente do que alguém, vamos dizer, do norte, do nordeste? Sim. Então a gente pensa nisso, a sociolinguística da época, a sociolinguística, assim, o cara passou em tantos lugares que, de certa forma, ele tinha se for parar para pensar, talvez ele tinha esse convívio social para ter essa divisória de vocabulário. Uhum. E aí a gente pensa assim, Gregório de Matos é um cara foda, né? A gente para pra pensar, por quê? Tô só enaltecendo eles para você. Isso aí vocês pensam, nossa, esse cara deve ser um cara foda. Não, Gregório de Matos, no caso, era um, assim, falando para vocês, era um puta preconceituoso. Ele era muito preconceituoso. Ele era um cara que ele afrontava tudo. Ele afrontava a sociedade, não era só a igreja, não, ele afrontava a sociedade. Ele julgava, vamos dizer, se vocês forem ler as poesias dele, ele vai julgar os africanos, os baianos, ele vai cobiçar as mulheres alheias. E aí, como que um cara desse vive muito tempo, se a gente for parar a pensar? Apesar de ser um cara muito inteligente, estudioso, doutrinador da própria literatura, se vocês forem parar para pensar, como um cara desse vive muito tempo? Uhum. Aqui, a gente, olha, se vocês forem ler aqui, ele vai falar, por esse motivo, no caso, dono de uma personalidade rebelde, Gregório criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Ou seja, aqui nesse trecho ele já deixa evidente o quanto Gregório de Matos era influente, porém, o quanto ele teve críticas ao poder da Igreja Católica aqui no nosso contexto do Brasil. E aqui já fala, por esse motivo foi perseguido pela Inquisição e condenado ao degredo em Angola no ano de 1964. Aliás, 1694, perdão, errei a data. Ó. E aqui vai falar um pouco dele, galera. Gregório de Matos Guerra nasceu em 23 de dezembro de 1636 na cidade de Salvador, Bahia. Ou seja, aí você já pega assim, você já pega algo. Vamos parar para pensar. Você me perguntou sobre o vocabulário dele, sobre a sociolinguística dele. O cara era brasileiro. E aqui ele fala que ele era filho de portugueses. Gregório estudou no colégio dos jesuítas na Bahia, em 1691, e formou-se em Direito em Coimbra, Portugal. Ou seja, você já viu que o quanto era difícil ter uma faculdade na época? Se hoje em dia é difícil, imagina antes. Literalmente nessa época o Brasil nem tinha faculdade, para falar a verdade, né? Pode assim, dizer que praticamente o Brasil tinha, assim, em relação à educação tinha muita influência da igreja e era um país assim que tinha o básico do básico. Só que aí ele foi estudar em Portugal. Aqui, aí já dá uma evidência. Ele trabalhou como juiz. No entanto, sua grande paixão era a literatura. Retornou ao Brasil exercendo os cargos de vigário geral e tesoureiro-mor. Entretanto, foi afastado por se recusar a usar batina. Já começa por aí. E aí, ele é um revolucionário da igreja ou não? Ele foi afastado porque simplesmente ele não queria usar batina. Ou seja, ele é uma ideia de revolução assim muito grande. Faleceu com 59 anos no dia 26 de novembro de 1696, na cidade de Recife. O motivo da sua morte está associado a uma febre que contraiu quando foi condenado ao degredo em Angola. Ou seja, para vocês terem noção, por que ele morreu? Porque ele representou uma revolução muito grande. A igreja praticamente condenou ele à morte. E o que aconteceu? Como a igreja condenou ele, pegou uma febre, certo, na época para eles era uma febre, né? Mas vamos se dizer de certa forma, isso aí foi um alicerce de tortura muito grande, com certeza. E aqui eu trouxe uma poesia satírica dele, no caso.
E aqui vocês vão ver como que ele insulta as pessoas, cara. Olha o que ele fala do governador da Câmara. Nariz de embano com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Ele chamou o cara de narigudo. Para pensar. E aí, ele gostava de insultar as pessoas da época ou não? Então, assim, Sim. antes de vocês pensarem que o Gregório de Matos era um cara muito foda, que apenas, assim, igual eu não enalteci ele para vocês no começo, eu ainda, tipo assim, citando ele como se fosse uma revolução da igreja, como uma oposição pelo lado bom, o cara não era nada bom, de certa forma. Ele criticava todo mundo, ele era simplesmente um cara que criticava a sociedade. E é muito preconceituoso, sinceramente muito preconceituoso. E aí a gente vai trazer ele aqui, ó. O Boca do Inferno não perdoava ninguém, ricos, pobres, negros, brancos e mulatos, padres, freiras, autoridades civis, religiosos, amigos e inimigos. Todos, enfim, eram objetos de sua lira maldizente. Então aqui vocês observam que fala como era a personalidade dele, o quanto ele era crítico. E, assim, um cara desse, geralmente, assim, não viveria muito em contexto social nenhum. Mas, igual eu citei a vocês, é um personagem para a gente se pensar, é um personagem que, dependendo do contexto da redação, pode ser usado numa redação. Da mesma forma que, igual eu citei a vocês, a gente pode trazer vários livros da literatura. A literatura barroca se resume só a esses dois autores? Não. Na próxima aula eu vou trazer assim para vocês um cara que representa a igreja, que representava o lado da igreja, porque até agora vocês viram que um deles era contra a igreja, um deles era meio a meio. Então agora o próximo eu vou trazer ele, um cara que assim que ele era padre e ele escrevia, vamos dizer de certa forma, utilizando os fatos da igreja. Ele escrevia trazendo a visão da igreja em relação a tudo. E o que que acontece? Esse período barroco, galera, ele é assim, eu vou ser bem sincero para vocês, ele é recorrente no Enem da seguinte forma. Ele pode ser trazido num contexto social, cara, mas assim, não é algo que cai muito. Mas, igual eu citei a vocês, é algo legal para se abordar. Vamos parar para pensar, vocês conheciam esse contexto histórico, sinceramente falando? O que, que vocês acharam desse contexto histórico? Me dá a opinião de vocês sobre isso. Pode começar, Tayla. Olha, para ser sincera, eu lembro que eu sei desse contexto histórico, porque eu lembro mais ou menos das aulas de literatura da época da escola. E eu peguei para estudar um pouquinho antes de começar o cursinho. E eu sempre gostei de literatura, então. Para você era mais fácil entender esse contexto histórico. A Tayla disse que conhecia um pouco mais para a parte artística, não conhecia tanto para a parte da literatura. Então, cara, assim, eu vou ser bem sincero, no contexto da literatura ele é mais relevante para a literatura do que para o contexto artístico. Por quê? Ele era praticamente a oposição da época. Ele representava, se ele escrevia textos tanto religiosos quanto textos sátíricos, vocês param para pensar. Além dele, assim, às vezes ele podia ir a favor da igreja, escrever a favor da igreja, às vezes ele podia escrever contra a igreja. Ele era um cara, tipo assim, igual eu falo para vocês, de certa forma ele tinha uma dualidade muito grande de personalidade. E, assim, foi alvo de críticas da época, mas foi o que mais criticou. Então ele representa muito. Se vocês forem parar para pensar nesse contexto. E, assim, como vocês encaixariam ele numa redação? Vamos parar para pensar no contexto de redação. Eu não dou essa disciplina, galera, mas todas as minhas aulas eu gosto de trazer essas obras literárias para vocês fazerem delas. Se ele representava um fato social importante, ele representou a oposição, a gente poderia trazer ele de uma forma adversativa, entendeu? Argumentos sociais que, assim, o Enem não traz tanto uma redação com fato social relacionado
problema, ele traz problemas sociais, mas não traz problemas relacionados tanto à parte política. Alguns vestibulares trazem. Então, assim, para vestibular talvez seja mais legal abordar ele. Mas, assim, pesquisem sobre ele, se possível, tragam assim, uma ideia de que Gregório de Matos é um cara para você não adotar como exemplo, mas um cara que você pode utilizar como um pensador crítico. Vamos parar para pensar assim. E a gente tem demais pensadores, igual eu citei aquela obra para vocês, a Prosopopeia, ela é muito legal, cara. Se você for para ler assim, se você for abordar o resumo dela, assim, talvez vocês não tenham tanto tempo para ler, mas assim que vocês puderem, saírem da aula, se vocês tiverem um tempinho antes de dormir, vai no YouTube, pesquisa sobre, ou escuta o resumo sobre ela, entendeu? Lógico, eu incentivo a ler, mas se vocês tiverem esse prazo de pesquisar, pesquisem, sem pensar duas vezes. Por quê? É uma obra muito relevante, assim, e é uma obra que, assim, ele faz uma alusão da época, do que era o contexto, entendeu? Como os portugueses pensavam sobre os índios, eles trazem a visão deles, eles não trazem, assim, de certa forma, o que era a realidade, mas eles trazem a visão deles. Eles trazem o índio como selvagem, como vilão, para se pensar. Mas o autor sempre vai escrever, de certa forma, a visão dele. Então é algo para se pensar. Perguntas sobre a aula, alguma ideia em relação. Vamos debater, galera. O que você achou, Evelyn? Eu não ouvi muito a sua voz hoje. Que você, assim, o que é para se pensar da aula de hoje em relação ao Gregório de Matos, em relação à prosopopeia, ao contexto barroco, à dualidade? Então, eu achei legal porque aderi mais conhecimento, né? E fala muito da política, assim, no passado, que a religião era o que mais predominava naquela época, né? E achei legal a aula de hoje, que eu aderi mais conhecimento. E tinha coisas que eu não sabia, acabei aprendendo hoje também. Assim, a igreja, vamos parar para pensar o seguinte: ela era como se fosse um poder legislativo, ela criava leis, ela se Sim. impunha como um poder político de criar leis, Uhum. entendeu? Vamos parar para pensar nesse contexto. E Gregório de Matos, de certa forma, era um cara que alfinetava, era o cara que beliscava, onde a ferida doía. E outros já sim, estão a favor. Vamos parar para pensar para a prosopopeia, o cara pega, vamos dizer, um contexto, o governador, ele enaltece o governador de Pernambuco, entendeu? Aí a gente já tem outros caras que são intermediários disso. Sim. Assim, esse contexto, igual eu falei para vocês, desde sempre vai estar ligado à política, cara. Às vezes alguém pode achar que assim que eu faço críticas à forma que a igreja doutrinava, mas a gente sabe que no contexto histórico, até se alguém quiser conversar sobre isso, é realmente isso. A igreja se impunha dessa forma. Isso é verdade, isso é verdade. Não tem como. Assim, são alguns argumentos que é meio complicado debater, mas a gente tem que entrar neles, querendo ou não. Eu acredito que não seja tão a igreja, eu acredito que seja os homens da época, porque eles não tinham os estudos que hoje a gente tem. Eu acredito É, muito nisso também. também vai assim, do contexto assim, do contexto de sociedade que eles viviam na época, a realidade que eles viviam na época. Talvez isso permitir eles, vamos parar para entender o lado deles, permitir eles a ser ignorantes em relação a alguns aspectos. Exato. Vocês já ouviram o mito da caverna, só debatendo sobre para vocês? Já li o livro. Ele é muito legal também, cara. Agora eu tô entrando já na aula de filosofia, ó, mas eu tô entrando porque é importante abordar. Se a gente for parar para pensar no contexto histórico, eles estavam no estado de ignorância na época, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham uma amostra de fatos sociais que a gente tem hoje, entendeu? E também quando É, começou os movimentos, né, da questão, sei lá, da escravidão, eles viam essas pessoas como se fossem uns animais. Era um olhar totalmente diferente. Então, infelizmente. querendo, é algo igual, a mesma coisa do barroco, tem uma dualidade muito grande, muito divergente de opiniões. Assim, eu não é que eu seja crítico da igreja da época, mas eu também tento entender de certa forma. Era uma forma.
a igreja era muito utilizada como monopólio político, se a gente for pensar. Mas a gente tem, igual em relação à literatura, ao contexto literário, querendo ou não, sempre vai ser rebelde. Tem uma obra que sempre vai ofender algo, nem tudo vai agradar as pessoas. Foi o caso de Gregório de Matos. Ele era a oposição, de certa forma. E a gente é cheio disso hoje em dia. A gente, hoje em dia, vamos parar para pensar, debater política não é fácil. Tem muitos contextos que são oposição, essas coisas assim. Mas no contexto literário, a literatura influenciou muito. Vocês podem observar que o cara, só por escrever contra os princípios da igreja, contra os princípios da sociedade, o cara foi notado. Nossa. O tamanho que a literatura é marcante, cara. O tamanho que essas obras literárias influenciam. E aí a gente para pensar dessa forma. Quanto algumas obras influenciam no que a gente para pensar hoje em dia. A gente começou falando da literatura, a gente já chegou partindo de um autor, agora a gente já está falando sobre a política da época e a influência do autor das obras sobre a política. Tanto que a literatura é divergente, tanto que ela amplia o conhecimento em relação a algumas coisas. Só entrando numa terceira, com relação às outras pessoas, a outra Tayla, o que você achou, de certa forma, qual que é o embate da literatura em relação ao que a gente viu no contexto político da época, em relação à igreja? O que tu achou, assim, sobre Gregório de Matos, sobre a prosopopeia? Eu achei que... É que, assim, cada movimento literário, cada movimento político, social, tanto artístico também, os principais escritores, artistas e tudo mais sempre vão ser os que são contra a igreja, querendo ou não, porque é como você falou, o que ditava tanto a política quanto o cenário econômico era a igreja. Porque, que nem eu mandei no chat, eu não sei se você viu, a igreja, eles reforçavam muito esses maneirismos, os estereótipos, que nem a outra Tayla falou, que não acreditava que fosse tanto culpa da igreja. Realmente não era 100%, mas eles eram os principais que reforçavam essas ideias. Não eram as pessoas, e sim a igreja, porque eles eram os que tinham mais influência. E o Gregório de Matos foi um dos principais desse movimento que afrontou a igreja. Mas qualquer movimento sempre vai ter um tipo escritor marcante que vai fazer isso, no trovadorismo, no romantismo, etc, etc. Ele só foi um dos principais do bloco. Assim, era um cara que tinha opinião divergente da manada, né? Se for parar para pensar. Era um pensador da época, porém era um pensador em alguns aspectos. Ele não criticava só a igreja, ele criticava a sociedade em si e a forma, assim, em relação a tudo. E, como eu disse a vocês, nem tudo são rosas, era um puta preconceituoso também. Bruno, alguma dúvida? O resto do pessoal, o usuário do Michel, que ainda não se apresentou, mas tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre o que achou do contexto literário da obra, sobre a opinião do Gregório de Matos sobre a igreja? Tem alguma ideia disso? Sem dúvidas. Não, tranquilo. Galera, é o seguinte, a aula de hoje eu vou estar mandando ela no Drive, eu vou estar mandando o meu e-mail a vocês. Vocês já estão na certa plataforma do Moodle ou não? Ainda não? Eu ainda não consegui entrar nesse molde. Galera, sobre a plataforma, eu acho que ela vai estar em breve disponibilizada. Até hoje a gente estava falando sobre ela no grupo dos professores. Ela é uma plataforma muito legal que ela, assim, ela vai assim, me possibilitar deixar até mais conteúdo para vocês. Assim, questionários, essas coisas assim sobre as aulas. Hoje, eu vou incluir um bloco de questões. Eu gostaria que vocês fizessem esse bloco de questões. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem recorrer a mim, perguntar para mim. E em relação a assim, eu vou deixar questões para vocês mais vou ser bem sincero para vocês. Não só sobre a aula, eu vou deixar questões para vocês mais no conteúdo Enem, porque o que interessa para a gente é marcar o X correto. Então, assim, talvez eu não vou abordar questões só sobre as quais eu dei aula, tá? Talvez eu vou trazer algumas outras escolas literárias que estão mais próximas do Barroco, lógico, assim, que estão num período próximo, que foram acontecendo num período próximo. Por que que eu vou tentar trazer essas escolas literárias a vocês? Porque, assim,
como vestibulando, porque eu fui vestibulando, eu fui aluno também, o professor, como eu disse para vocês, o professor é um aluno em eterno aprendizado. Eu vou trazer a vocês essas questões porque o vestibulando, ele vive de questões, galera. É muito importante que vocês façam. A aula, o que vocês estão recebendo é conteúdo passivo, as questões vão ser o conteúdo ativo. Por que eu falo que eu vou passar essas questões, tanto do tema que foi passado hoje, quanto de outros temas, que vocês ainda nem viram, talvez? Para estipular vocês a pesquisarem, a irem atrás. Por que eu vou estipular vocês a fazerem isso? Porque é o seguinte, a próxima aula, vamos dizer, eu vou abordar um tema, vocês, por ter pesquisado sobre o tema, por ter estudado, vocês praticamente vão estar me dando a aula, de certa forma, com tamanho conhecimento para responder as questões que vocês vão buscar, entendeu? E é essa a ideia. Por isso que eu retomo sempre, assim, através de uma aula, eu sempre retomo a outra. Igual eu pedi para a Tayla hoje abordar a aula que foi debatida hoje. Por que eu pedi isso, cara? Porque eu quero, assim, eu quero ver o que o aluno entendeu, o que o aluno buscou entender, o que ele ampliou de conhecimento. Então, galera, é extremamente essencial que vocês sejam estudantes ativos. Tem tempo, faz questão, tem tempo, lê, faz o máximo que pode. Eu sei que todas as matérias são relevantes para vocês, ainda mais quando vestibulandos. Mas é extremamente relevante que vocês utilizem isso para tudo. Tipo assim, questões acima de tudo, a teoria vamos buscar, vamos tentar fechar as lacunas de aprendizagem. Sobre a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Pode trazer as dúvidas para agora, viu, galera? Dúvida, eu vivo perguntando se vocês têm dúvida, mas é porque eu não gosto de deixar lacunas em relação às aulas. Tá tranquilo? Tá ótimo? Então, galera, a gente vai encerrar por hoje. Mesma coisa que eu fiz semana passada, eu vou fazer hoje. Amanhã eu vou estar deixando uma aula para vocês, uma aula de no mínimo de 5 a 10 minutos, abordando o que foi falado hoje na aula, sobre os autores, o que foi debatido, para vocês estarem revisando, tá? Com relação ao e-mail, vocês têm contato uns com os outros, sinceramente, a galera aí? Todo mundo tem contato um com o outro? Ou não? Vocês ainda não têm esse vínculo? Tá, assim, só assim, é um conselho pessoal para vocês. Eu espero que vocês estipulem esse vínculo, sabe por quê? Cara, a vida de vestibulando, a vida de quem faz prova é muito solitária, cara. Assim, a gente passa por muitos problemas, então é bom a gente ter pessoas que estão passando, que estão no mesmo contexto social que a gente. É igual aquele ditado que o pessoal fala, águia anda com águia. Então vamos buscar ter assim, se aproximar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para debater conteúdo, dividir conteúdo, entendeu? Se possível, Tayla e Evelyn, vocês têm o e-mail, o meu e-mail, não tem? Tem como vocês passarem para o resto da turma, se possível? Vocês têm algum grupo no WhatsApp, se tiverem, se possível? Sim, eu passo Isso. sim. Sim, Então, Matheus. Tenho pode sim, falar. eu posso passar sim no grupo. Então, fica a critério de vocês duas fazerem isso para mim, por gentileza, galera. Passem Tá bom. e os que receberem o e-mail, por favor, me mandem um e-mail que eu vou estar compartilhando o Drive com vocês, tá, galera? Com todos os materiais, com as aulas que eu vou dando, assim, todos os dias não, todas as terças, no caso, né? Sábado passado a gente teve aula, para repor a aula da outra terça-feira, no caso, que eu não tive por conta que eu estava fazendo uma cirurgia. Esse sábado, se for ter alguma coisa, se eu ver que talvez alguém não vai ter interesse, porque assim, a preferência é dos que ainda não deram aula aos sábados, ainda não repuseram a aula, né? Se alguém não tiver interesse, talvez eu marque alguma aula para vocês, tá? Se possível, eu vou ver o que eu posso fazer. Se não der certo também, a gente fica para a próxima terça-feira, mas eu vou estar passando conteúdo para vocês. Como já deu o horário, eu vou estar encerrando com vocês. Eu queria agradecer muito e eu quero sempre assim, esse debate, estipular essa interação com vocês. Eu quero que sempre assim a gente tenha essa interação, certo? Muito obrigado a vocês. Prezo muito pela participação de vocês e bora para cima. Vamos vencer esse Enem, vamos entrar onde a gente quiser. A gente que vai ser assim os donos da faculdade, certo? Até mais, tenha uma ótima noite, tá? Falou.